Sejam todos e todas bem-vindos. A gente está fazendo mais uma palestra do programa do CPG Bom, que é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. A palestra de hoje conta com a professora Ana Sena, que é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela UF e mestre e doutora em Ciência da Informação pelo IPICT. A professora Ana Sena foi, durante muito tempo, chefe da biblioteca do Centro de Estudos Afroasiáticos, da Universidade Cândido Mendes, e hoje ela vai proferir a palestra Informação Étnica, Relatos de Experiência. Seja bem-vinda, professora. Olá a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer a Juliana, Fernanda e Gustavo por essa oportunidade de eu estar aqui relatando o meu caminho profissional e meu encontro com a temática africana, principalmente de língua oficial portuguesa, e a trajetória do povo negro brasileiro. A pessoa que eu sou hoje, sem dúvida, se deve a esse aprendizado. Estou aqui para apresentar as minhas reflexões que veio à tona em finais de 2019, quando fui inesperadamente convidada para organizar o acervo de Carlos Nobre, professor de comunicação da PUC, mestre em ciências penais, que faleceu em outubro de 2019, pesquisador e representante atuante da luta contra as desigualdades e o massacre de negros pobres nas periferias. Se, em mais de 10 anos, lembraram de mim, é mais do que justo que eu conte essa história. Percorrendo essa trilha, pretendo, particularmente, refletir o conceito de informação étnica e sua relação com o conceito de raça. Para isso, eu iniciei um diálogo com autores que têm sido muito importantes nas minhas pesquisas, nos meus estudos, que são Stuart Hall, um jamaicano que viveu na Inglaterra e é o teórico da cultura, da representação, sociólogo, Kabengele Munanga, um oriundo do Congo, Brazzaville, veio para o Brasil por questões políticas, durante 30 anos foi professor antropólogo da USP, hoje ele está na Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e ele tem um trabalho gigante sobre os temas afro-brasileiros. Também meu diálogo foi com Henrique Pôncio Oliveira e Míria de Albuquerque Aquino sobre o conceito da informação interétnico-racial na ciência da informação. Esse artigo ele trouxe uma reflexão muito grande para mim, não só por ser um artigo de extrema importância e muito bem desenvolvido, ele suscitou em mim uma reflexão que eu estou trazendo hoje aqui. Além disso, a escritora, filósofa Djamila Ribeiro, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, comprei o livro dela, Pequeno Manual Antirracista, onde ela também traça uma trajetória afro-brasileira e traz dados estatísticos sobre o assunto. Como o Robson já falou sobre o meu histórico, né, acadêmico e profissional, eu só vou levantar o tema da minha dissertação de mestrado, que foi Estudos Afro-Brasileiros e a Comunicação Científica, onde eu analisei alguns congressos e seminários sobre os afro-brasileiros no Brasil. Na verdade, né,
esses estudos começam quando eu fui convidada para trabalhar na biblioteca do Centro de Estudos Afro-Asiáticos. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu tenho essa carteira até hoje com tudo documentado. Esse centro ele foi fundado em 1973, dedicado ao ensino, à pesquisa, extensão, divulgação e documentação sobre o continente africano e asiático. O Centro de Estudos Afroasiáticos possuía um permanente intercâmbio com movimentos sociais com as temáticas africanas e afro-brasileiras, sendo que esse intercâmbio com os movimentos sociais afro-brasileiros era uma questão considerada pelo centro uma questão nacional. O centro era muito frequentado por africanos que vinham dos países de língua portuguesa e também sobre integrantes do movimento negro, que naquele momento, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, esses movimentos ressurgiram, principalmente no Rio de Janeiro, com muita relevância. Isto não quer dizer que movimentos anteriores não tivessem existido. Os afrodescendentes e os africanos que chegaram ao Brasil sempre lutaram por sua liberdade, por sua igualdade, e nós temos a revolta dos malês, a revolta das chibatas, nós temos vários, o TEM, Teatro Experimental do Negro, nós temos vários momentos de muita evolução desses movimentos, né? Agora, como foi o meu encontro com essa biblioteca e esse centro de documentação? Foi muito desafiante, porque eu não tinha muita noção sobre nem a África, nem tinha a dimensão da gravidade, da desigualdade documentada academicamente sobre as relações étnicas no Brasil. Não só em relação aos afrodescendentes, como em relação aos indígenas também, né? Então, foi um desafio, e a unidade que eu fui trabalhar é em Ipanema, um espaço muito pequeno, mas, em compensação, onde o conhecimento em todas as suas formas brilhavam o tempo todo. Pessoas muito estudiosas, pessoas com muitas informações importantes, e que depois eu até vou citar. Então, esse acervo, eu tive muita dificuldade para representá-lo, e porque não havia no Centro de Estudos nenhum material da biblioteconomia para que eu pudesse fazer isso. Então, eu fui conversar com a bibliotecária da universidade, na biblioteca geral lá, e ela disse, não, então você pode descer com a documentação e você usar a CBD. Nós sabemos, o Robson e eu, que trabalhamos com o Dewey, a pobreza de temáticas que tem no Dewey, né, na CBD, sobre assuntos relacionados aos africanos, aos negros brasileiros, aos indígenas, é muito pobre, né? Agora tem até algumas línguas, etc., mas é muito pobre, não tem nada que pudesse ajudar. E por que ajudar? Porque os pesquisadores eles precisavam saber o que tinha, não só nos livros, mas nos periódicos. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei para os pesquisadores e dei uma folha de papel para eles e disse, por favor, vocês me informem quais são os 10 assuntos principais que vocês precisam encontrar nessa documentação. E assim eles fizeram. Tinha o diretor, José Maria, tinha Joel Rufino dos Santos, Paulo Roberto dos Santos, que eram afro-brasileiros, Zé Maria mais ligado aos africanos, tinha Jacques Dadeschi, Manuel Faustino, e asiático, nessa época, ia uma pessoa lá, mas o tempo todo que eu trabalhei lá, só depois, no futuro, é que o Severino, que era sinólogo, trouxe, né, mais informações sobre a Ásia. Não existia informação sobre a Ásia de forma efetiva, né? Saía na revista, nós tínhamos uma revista importantíssima,
e na época que eu trabalhei lá, esse centro era considerado o centro de estudos afro mais importantes da América Latina. Então, esse desafio sempre eu me enfrentei com muita coragem. Primeiro, porque eu gosto de desafio. E segundo, porque eu fui me apaixonando pelo tema e joguei meu coração e corri atrás. Então, eu fui cada vez me aperfeiçoando mais com as minhas conversas com os pesquisadores, com os usuários que iam lá, eu conversava horas, eles me ensinavam muita coisa. E houve alguns momentos bem importantes que aconteceram, como o Encontro Nacional Afro-Brasileiro. Eu ainda estava em Ipanema, onde eu conheci a nata das personalidades dos movimentos negros do Brasil, e eu fiz parte da organização desse evento, e eu assistia todas as palestras e fazia anotações, o que eles estavam discutindo, depois perguntava. Então, eu fui crescendo, quanto mais eu conversava e intercambiava, mais eu aprendia. E isso eu acabava encontrando na documentação e podendo ajudá-los. Aí vieram os projetos. Primeiros projetos da CAPES, que era um projeto que financiava o Centro de Estudos Afroasiáticos para serem feitas pesquisas para um trabalho que a Odebrecht estava fazendo na África, em alguns países africanos. Então, não tinha jeito, eu era obrigada a indexar os periódicos. Os periódicos mais importantes nesse momento tinham vários, mas era New African e Jeune Afrique, o francês e o inglês. Então, a partir dali, eu construí um folheto chamado Alerta África, e eu selecionava, dentro dessas revistas, os principais assuntos que interessavam aos meus pesquisadores lá, né, da biblioteca, assim como a CAPES. Então, eu fazia essas indicações. Obviamente, eu conversava com os pesquisadores, dizia o que eu achava, eles sempre me ouviam muito e aí me ajudavam. Então, eram questões econômicas e políticas. Isso interessava a Odebrecht para ela fazer o trabalho dela lá na África. Esse projeto CAPES não durou tanto tempo, mas o projeto For Foundation, que veio em seguida, foi um projeto que durou bastante tempo, que eu fui também contratada para o projeto, e que esse projeto tinha a ver com o desenvolvimento da biblioteca e de toda a documentação, e também uma grande um suporte bem grande para alunos negros que já estavam na faculdade, para que eles conseguissem passar da graduação e fazerem mestrado e doutorado, e assim se tornarem acadêmicos negros e com uma presença mais forte dentro da academia brasileira. Esse projeto foi incrível. Nós já estávamos lá lá no centro da cidade, nos mudamos na época desses projetos para a Assembleia 10. Nós ficamos num espaço bem maior por conta desses projetos, e eu conheci as pessoas lá da biblioteca geral, na época, né, como se chamava, e conversando com um bibliotecário chamado Haroldo, ele disse: Ana, por que você não usa a CDU? Aqui na biblioteca nós usamos a CDU. Então, foi uma maravilha. Primeiro, porque a CDU sempre foi a linguagem, o sistema de organização do conhecimento que eu me apaixonei desde o começo na graduação. Eu sempre adorei, junto com a disciplina de documentação. Então, eu mudei um pouco o que eu tinha feito com a CDD, eu recebi uma doação de uma pessoa, de um Tesauros da OCDE, e depois eles compraram para mim o Tesauros da Unesco, o Macro Tesauros da Unesco, sobre ciências sociais, tem cultura, educação, tem várias política.
Então, isso engrandeceu bastante a representação lá do meu acervo e a biblioteca e toda a documentação foi crescendo cada vez mais, não só os periódicos, dinheiro para comprar periódicos, livros raros que eu ia nos sebos para ver se encontrava livros raros. Enfim, houve um desenvolvimento muito grande, não só para os estudantes, como para o Centro de Estudos Afroasiáticos como um todo, né? E eu sempre ficava pensando, mas como representar? Ainda falta muita coisa, eu preciso de outras representações. Eu fui criando um vocabulário. Esse vocabulário, ele não tinha as relações, não tinha o que eu havia aprendido mais, mas ele tinha ele era muito bem sucedido, esse vocabulário, tanto é que vinha gente do mundo todo para fazer pesquisa nessa biblioteca. O Robson pode comprovar com isso, porque eu construí um vocabulário altamente preciso, especializado, o que o meu usuário precisava. Por quê? Então, vou ler aqui para vocês. No tratamento da informação, o classificador ou indexador identifica e determina os assuntos, conceitos contidos nos documentos para fins de recuperação. Esses assuntos são representados por termos que designam conceitos, e esses representam uma determinada realidade do mundo e são organizados segundo as semelhanças e diferenças de suas características. São também organizados segundo seus objetivos. As classificações, elas são feitas segundo objetivos. Quem fala isso muito bem é a professora Rosalie Fernandes, sobre as categorizações da CAPES e do CNPq. Para conhecer o mundo real, precisamos construir categorias e organizá-las segundo uma classificação. Porém, por serem construções sociais, estão sempre relacionadas ao tempo, espaço e cultura, obviamente. A representação será sempre uma ação de poder. Sempre é poder. E aí eu pergunto, como são representados na sociedade os povos indígenas e afros? Então, essa foi sempre uma indagação. E aí eu encontro, nesses autores que eu falei, né, Oliveira e Aquino, a informação étnico-racial. Embora eu já conhecia o etnoconhecimento, um trabalho que o professor Marcos Miranda tem desenvolvido de uma forma magistral sobre a cultura e a religião do candomblé. Então, eu pergunto, o que é informação e para que serve? Então, eu trago para vocês uma homenagem que eu faço ao professor já falecido, Aldo Barreto, que ele tem um conceito que me emocionou muito, né, me afetou muito de forma positiva, que é: a informação sintoniza o mundo. Como onda ou partícula, participa na evolução e da revolução da consciência do homem, em direção à sua história. Como elemento organizador, a informação referencia o homem ao seu destino, mesmo antes de seu nascimento, através de sua identidade genética, e durante a sua existência, em elaborar a informação para estabelecer a sua odisseia individual, no espaço e no tempo. Esse conceito tão afetuoso de Aldo Barreto, a cara dele mesmo, né, sobre a informação, eu sempre cito para os meus alunos. Mas eu trago outros conceitos, né, formulados particularmente por Rafael Capurro, que é um autor dentro da área da ciência da informação. Ele é filósofo, trabalha com a ética e a diversidade cultural, e ele tem textos sobre os conceitos de informação que são muito bons, e eu trago ele com a sua epistemologia, com os seus paradigmas epistemológicos da ciência da informação. Capurro, ele categoriza a informação, estou dizendo, no momento, a partir da ciência da informação em meados do século XX, como paradigma físico, com Shannon e Rivers, né, baseados na teoria da informação, emissor, mensagem, receptor. Então, é uma informação física,
ou seja, um objeto físico. E outro, ele traz outros autores, mas ficaria muito longo eu falar sobre isso, e aí eu trago um dos autores que eu mais gosto, quem é meu aluno sabe disso também, né, além do Rafael Capurro, que é Michael Buckland, que também categorizou em 3 categorias: a informação, como conhecimento, como processo e como coisa. E eu achei essa informação como coisa muito interessante, porque ela tem a ver com as informações inseridas em documentos, né? E com suas informatividades, né? Então, a seguir, a segunda categoria de Capurro é a cognitiva, que é muito importante também. Um dos grandes autores foi Belkin, que traz os estados, que a informação ela é produzida, né, no indivíduo para amenizar suas incertezas, suas desordens em seus estados anômalos, quando eles estão perdidos, precisando organizar isso. O outro autor também desse paradigma cognitivo foi Inge Bergson, um sujeito cognoscente, aquele que conhece suas necessidades, ele sai em busca, ele quer conhecer e ele assimila o conhecimento, né? E Vacari, que também tem a ver com os estados anômalos e as estratégias de busca. Depois, o terceiro paradigma de Rafael Capurro é o paradigma social. Ele cita Fromm e a crítica do paradigma cognitivo, que o Fromm criticava o paradigma cognitivo. Além disso, ele cita Jordan, que é a análise de domínio. Jordan, ele aceita o paradigma cognitivo, ele diz que tem que existir o paradigma cognitivo, mas dentro de um domínio, né, de um contexto. Então, Capurro pergunta, ele cria esses 3 paradigmas, ele escreve muito mais do que isso que eu estou dizendo, e ele pergunta: informação para quem? Era a pergunta que eu fazia. Para quem, se não tenho aqui nenhum elemento que possa ajudar eu olhar meu usuário para ajudá-lo, né? Então, Capurro cita Aldo Barreto também, e ele diz que Aldo Barreto fala: o objetivo do trabalho com a informação é promover o desenvolvimento do indivíduo e seu grupo e da sociedade. A ação é fazer a luz brilhar para cada ser humano através da informação como mediadora do conhecimento. De modo geral, Capurro complementa que o paradigma social pode ser uma junção das perspectivas cognitivas, né, num contexto social. E também, num dos textos dele, ele fala que podem os 3 paradigmas conviverem de uma forma conjunta, não precisa um abrir mão do outro, né? Tanto é que ele tem assim um respeito, né, muito por Buckland, né? Então eu faço uma reflexão trazendo 3 autores muito importantes para mim, né? Um que eu já falei, que é o Buckland, que considera que todos os objetos são portadores de informação. Cada objeto ele tem uma capacidade informacional dependendo do seu contexto. Por exemplo, eu trabalhei no departamento DRM, de Recursos Minerais, com a professora Alba Maciel. E os pesquisadores de lá, o objeto deles eram as pedras. Então, era muito interessante, eles entendiam a informatividade das pedras. Outro, por exemplo, investigadores, detetives, entram num hotel, houve alguma confusão, assassinato, etc. Eles entram num hotel e observam sangue no tapete. Isso traz uma informatividade para eles. Então, o sangue no tapete também é um objeto informacional. Então, e assim por diante. Outro autor, além de Buckland, que eu tenho uma admiração e baseei meu doutorado muito nos escritos dele sobre bibliotecas sociais, é Jesse Shira, com a epistemologia, semântica geral e biblioteconomia. Jesse Shira diz que não é possível você analisar um indivíduo isolado da sua cultura. Então, o que torna esse contexto social de uma importância vital.
para a informação, né? E Edgar Morin, que eu não poderia deixar de falar dele, quando ele diz no livro A Cabeça Bem Feita, que todas as ciências são humanas, não importa que seja matemática, química, porque são feitas por seres humanos. E essa questão, eu parto, então, a partir das definições de Rafael Capurro, eu parto para Aquino e Oliveira, com o que eles dizem o que é informação étnico-racial. A informação étnico-racial, para esses autores, é todo elemento inscrito num suporte físico tradicional ou digital, passivo de significação linguística por parte dos sujeitos que a usam, tendo o potencial de produzir conhecimento sobre os aspectos históricos e culturais de um grupo étnico na perspectiva de sua afirmação na diversidade humana. Operacionalmente, o conceito de informação étnico-racial incorpora dois aspectos: um objetivo, que diz respeito aos conteúdos disponibilizados nos suportes, e o outro refere-se à potencialidade na produção do conhecimento acerca dos fundamentos sociais, históricos e políticos. Eles chegaram a esse conceito, é um artigo bem amplo, né, o artigo deles, e eles chegaram a esse conceito étnico-racial partindo da teoria do conceito de Dalberg, que menciona que, dentre as várias falas de Dalberg, ela menciona que conceito é uma compilação de enunciados verdadeiros sobre determinado objeto, ou seja, fixado por um símbolo linguístico. Então, Oliveira e Aquino, eles consideraram o conceito étnico-racial um conceito geral com os seguintes enunciados: é informação. Os suportes físicos são diversos, tradicionais ou digitais. É passivo de significação, é inscrita, né, em suporte físico. A significação é feita pelos sujeitos, é mediada pela linguagem, tem capacidade de produzir conhecimento, diz respeito a um grupo étnico. Etnia contém elementos históricos e culturais, e a afirmação da história e cultura de uma etnia. Então, eu já tenho agora um conceito étnico-racial que me dá suporte para eu pensar em todo o trabalho que eu desenvolvi, que eu não encontrava uma representação adequada. Então, eu fui buscar em Stuart Hall, que é um estudioso da representação, o livro dele é Representação e Cultura, é um livro que é imprescindível para a gente ler, e ele traz um conceito de representação. Ele traz vários, o livro dele é sobre representação, tem muitas coisas, e eu escolhi que ele diz que representar é uma parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre membros de uma cultura. Representar envolve o uso da linguagem, de signos, de imagens que significam ou representam objetos. Stuart Hall, ele fala, né, nesse livro dele, que 3 momentos importantes para a representação dos negros aconteceram a partir do encontro, né, do Ocidente com o povo negro africano, né? E essas representações que esses europeus fizeram se basearam na diferença racial, gerando estereótipos que perduram até hoje. Aliás, os estereótipos é um outro estudo muito importante dentro dessa área, né? Então, Hall, ele pontua 3 momentos, um no século XVI, com os comerciantes europeus e o encontro deles com os reinos africanos,
porque a África, quando os europeus chegaram lá, possuíam vários reinos, né, e de etnias diferentes, a própria escravidão e a pós-escravidão. O outro momento foi a partilha da África e o colonialismo, ou seja, já foi isso no final dos anos do século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Eles partiram a África, né, em vários espaços diferentes, sem levar em consideração as nações étnicas que a África possuía, como, por exemplo, a Nigéria tem diversas etnias, e assim, inclusive, esses africanos vieram para o Brasil, muitas vezes de etnias diferentes, eles não entendiam o que um falava, mas talvez de uma forma proposital, para que eles não conseguissem se organizar, porque eles não tinham a mesma língua, eles eram de cultura diferente, então foi bastante difícil esse momento para os escravos que vieram na diáspora, né? Depois teve um terceiro momento que foi a pós-guerra mundial e as migrações, foi quando terminou a Segunda Guerra e os países começaram depois, né, as guerras de descolonização, alguns de forma bárbara e cruel, outros conseguiram de uma forma mais civilizada, e esses migrantes africanos foram para esses países. E aí eu trago uma frase incrível de Guerreiro Ramos, que foi um sociólogo negro, mais ou menos dos anos 50 e 60, que ele pergunta o porquê no domínio das ciências sociais o negro se tornou um objeto de pesquisa. Ele fala, né, que não existe uma norma, um padrão que defina uma problemática desse jeito, né? Por que se considerou no Brasil esse tema? Deveria ter alguma questão, né? Então, eu trago uma reflexão, e aí essa reflexão é uma provocação, talvez com o conceito étnico-racial, que eu considero exemplar o trabalho que Aquino e Oliveira fizeram, mas eu trago meu amigo Dadeschi, meu amigo por 28 anos, que está vivo, esse está vivo e ainda produz, escreve livros, que ele diz que uma coisa que Joel Rufino já tinha me dito quando eu entrevistei ele para minha dissertação de mestrado, né? Que existe certo consenso na afirmativa de que raça remete simbolicamente a uma origem comum. Ela evidencia a continuidade de descendências, parentesco, pelo sangue, hereditariedade, etc. Todavia, do ponto de vista da biologia genética, a ideia de raça é desprovida de conteúdo de valor científico. A ciência afirma que não existem raças. Existe raça. E essa raça é a humana. Então, Dadeschi, Jacques, né, ele traz nessas publicações dele e nas conversas comigo, uma outra questão muito importante que ele traz é o conceito de etnia. Ou seja, ele disse que muitos acadêmicos e pesquisadores, depois da Guerra Mundial, do genocídio, da exterminação de judeus, resolveram trocar o termo raça por etnia, porque o termo raça remetia a essa visão no sentido biológico do racismo. Então, eles resolveram usar esse conceito de etnia, né? Já Kabengele Munanga, ele faz uma trajetória do conceito de raça, desde a Itália, raza, R-A-Z-Z-A, que veio do latim ratio, e que significava sorte, categoria e espécie. Nesse meio tempo, nós temos também que pensar no Linné, que também usou o termo raça para a biologia dos animais, etc., né? E também e as taxonomias da biologia, a zoologia e a botânica, né? Então, Kabengele Munanga tem um trabalho incrível. Ele vai trazendo vários momentos, assim como Hall, mas ele traz outros, na França, inclusive na época do iluminismo.
em que hierarquizaram tudo isso, né? Então, e ele denomina alguns conceitos como racismo, como uma crença nas hierarquias. Ele diz que o racismo é um esquema ideológico que continua, não importa que seja etnia ou raça, a ideologia racista continua, não importa o nome que a gente dê, e ele acha que nós devemos usar a palavra população negra, povo negro, assim como fala a população branca. E aí ele fala, né, nessa questão, ele denomina o preconceito racial como uma suposição pré-concebida. A discriminação racial, sim, é uma exclusão por raça. Nós podemos ver isso no Brasil e em outras partes do mundo, que essa exclusão afeta a educação, o mercado de trabalho, as mulheres, os homens negros, enfim, a discriminação é uma coisa realmente, como disse Fanon e Neuza Santos, uma coisa muito doentia, né? E temos também a segregação racial, como aconteceu nos Estados Unidos, que era um racismo legalizado, o apartheid também na África do Sul. E ele chama atenção, assim como o Jacques, das etnias, ele chama muita atenção sobre as etnias europeias. A gente, quando pensa em Europa branca, a gente não se lembra das etnias. Os eslavos, os bascos, os germânicos, a gente não pensa, a gente pensa como um todo. É um povo europeu, branco, não é isso que a gente pensa? Então, Kabengele fala isso com uma grande preciosidade, é um trabalho que eu estou fazendo de pesquisa, retomei, quero aprofundar de novo, e nós podemos ver que, em plena final do século XX, na Iugoslávia, aconteceu aquela guerra sangrenta, onde várias etnias ficaram lutando pelo poder, né? E aí nós chegamos aqui ao ano 2000, não, antes disso, eu pergunto para mim mesma, o que eu aprendi com a minha experiência em relação a todas essas questões que eu obsessivamente queria representar de forma que eu pudesse ajudar de alguma forma a que as pessoas que pesquisavam esse tema tivessem acesso à informação profícua, né, para fazerem seus trabalhos, e eu tenho certeza absoluta que eu consegui isso em quase todas as vezes que eu precisei atender usuários, desde os pesquisadores de escolas de samba, das religiões africanas, vocês não podem imaginar, não só do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista cultural, todos, que foi uma atitude que eu tomei naquele centro de documentação, porque tínhamos cartazes, tínhamos vários tipos de documentos, né? A decisão que eu tomei, que o Cândido Mendes, o professor Cândido Mendes aceitou, foi que a biblioteca ela era privada, porque ela pertencia a uma empresa privada, mas ela era pública, ela atendia a comunidade de maneira geral. Qualquer pessoa poderia ir lá pesquisar. Então, porque o assunto era muito específico e muita gente precisava dessas informações, né? Então, essa foi a questão principal que eu aprendi com essa minha experiência, né? Eu pude fazer um estudo, né, das relações étnicas raciais do Brasil, desde os viajantes, das pinturas de Debré, das fotos, até de Jamila Ribeiro, que hoje em dia é um nome fortíssimo nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, né, em que barbáries estão acontecendo, afloraram, né, de uma forma assustadora nos Estados Unidos e no Brasil. Então, essa questão foi muito importante para mim. Eu participar dos 100 anos da abolição, embora com todas as críticas que nós temos, porque a abolição, a princesa não foi tão boazinha assim, né? Os imigrantes entraram e os
escravos libertos não tiveram uma política pública para desenvolver. Tanto é que hoje a gente vê ainda muita gente nas periferias vivendo de uma forma muito desigual, né? Então, participar disso tudo e outras coisas também vou contar aqui foi muito importante. Pessoas que eu nunca vou esquecer. José Maria Nunes Pereira, porque foi quem me contratou, e Robson pode dizer isso, ele era generoso demais com o conhecimento dele. Ele tinha prazer em passar esse conhecimento para a gente. Outra pessoa foi Joel Rufino dos Santos. Esses dois já se foram. Também uma pessoa incrível, que a gente saía e ele me dava aulas e aulas sobre tudo. É um escritor incrível, inclusive de literatura infanto-juvenil, premiado fora do Brasil. Meus filhos tinham o maior orgulho dos livros dele terem textos de Joel Rufino. Então, o meu grande amigo Edson Borges, que hoje está naquela universidade que foi criada no governo do PT, sobre assuntos africanos e afro-brasileiros, que está se expandindo muito essa universidade no Ceará, a sigla agora eu não me lembro, é uma universidade federal. Edson Borges está lá. Uma militante do movimento negro feminino, Zoilda Trindade, que junto com Janete me convidaram e eu aceitei durante um tempo participar de um trabalho delas sobre diálogo entre povos. A Zoilda também já não está mais aqui com a gente. Jacques Tadeschi, que está, graças a Deus, mandei um abraço para ele, tenho muita vontade de encontrá-lo. E uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, que foi José Flávio Pessoa de Barros, nosso diretor. Ele tem um sistema de classificação sobre plantas do candomblé, mas é um professor com doutorado em Sorbonne, um professor incrível e também um babalorixá. E meu amigo do movimento negro, Amaury Mendes, por quem eu tenho um carinho enorme e um respeito incrível por essas pessoas e por tudo que elas foram e por tudo que elas representaram na minha vida que eu estou relatando para vocês. Chegamos agora nos anos 2020 e os relatos de experiência em tempos de Covid-19. O primeiro deles, genocídio de negros, pobres e indígenas. E o que causa isso? Eu estou fazendo essa pesquisa, já tenho bastante dados e informacionais sobre isso, né? E várias perguntas que são feitas nesse momento que inserem por que o coronavírus mata mais as pessoas negras e pobres no Brasil, mas não é só no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido também. Tem havido muitos trabalhos, pesquisas estatísticas que falam sobre isso, né? Tudo isso é oriundo de um racismo estrutural, como a Djamila Ribeiro fala e várias outras pessoas, né? Então, a doutora em saúde pública da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora da Fiocruz, Emanuele Góes, ela evidencia que isso tudo tem relação com o sistema em que a gente vive, com racismo estrutural. Pessoas negras têm piores condições de vida, mas elas têm piores condições de vida por conta do racismo estrutural. Porque esses meus colegas que tiveram o apoio da Ford Foundation, hoje, Denise Ferreira é diretora de um centro de diversidade numa cidade do Canadá de língua inglesa. Não é Toronto, é uma outra cidade que agora não me lembro. Então, Roquinaldo também foi para os Estados Unidos. Denise Deola em Londres, nos Estados Unidos, agora está no Canadá. Ou seja, é um investimento que tem que ser feito educacional. Então, nós já sabemos, né, que a educação no Brasil, quais são os dados dessa educação, né? Então, essa diretora fala sobre isso e também o Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, né, mostrando como os povos estão sendo massacrados com tudo isso que está acontecendo pelo Brasil afora por conta da qualidade de vida. E quais seriam essa qualidade de vida, né? Moradia, falta de sistema de saúde,
várias situações que têm levado a essa situação. Então, vários dados são compilados e são oferecidos pelo Ministério da Saúde, que comprovam, mas eu hoje em dia não acredito muito mais no Ministério da Saúde, prefiro outras fontes, né? O INEP, o INEP, o IBGE e outras fontes também, oriundas de ONGs, de acadêmicos negros, né? Que já levantam os dados de uma forma para a gente poder fazer uma analogia. E nos Estados Unidos, a APM Research Lab também mostraram o mesmo resultado. E no Reino Unido, o Office of National Statistics também evidenciaram o mesmo resultado. Por quê? Eu pergunto, por quê? Então, continua sempre esse porquê. Uma situação estrutural aviltante. Então, esse meu trabalho foi muito importante e eu tive uma notícia muito boa recentemente. O Paulo, aquele nosso ex-aluno que fez uma live para ir para esse projeto de vocês recentemente, eu esqueci o sobrenome dele, o Paulo, ele esteve agora ali Por Onde Você Anda. O Paulo foi meu colega na Cândido Mendes, como colega, e depois foi meu aluno no CBG. E Paulo me disse, Ana, uma universidade do Texas quer investir nessa documentação toda que tem para digitalizar tudo. Então, isso é uma coisa que eu tive sempre uma preocupação muito grande. Quem me conhece sabe disso, que o meu sonho sempre foi que essa documentação toda fosse digitalizada para ser preservada, porque ela está totalmente... ali está a história, toda a história afro-brasileira dos anos 70 até os anos 2010, mais ou menos. Toda a história, está ali documentado tudo. Em livros, em artigos, a coleção de artigos xerocados que eu fiz, etc. E isso... Quem for mais novo que eu, Robson, Paulo, que agora chefia a biblioteca toda do sistema, lutem por isso, porque ali não pode ser perdida essa documentação. E como considerações, eu só tenho 2 frases para falar, né? Que considerações eu vou dizer para vocês? Só 2 frases. Não posso respirar e vidas negras importam. Obrigada. Obrigado, professora Ana. Eu só queria fazer 2 comentários. Eu acho que essa sua palestra foi riquíssima, de grande importância. Meus 2 comentários são, primeiro, né, para quem não sabe, eu trabalhei quase 9 anos, em total, como estagiário, depois bibliotecário, né, com você, lá no Centro de Estudos Afroasiáticos, e enfatizar o que você já falou, né, a importância dessa biblioteca para pesquisa sobre questão racial aqui no Brasil e no mundo. Como você falou, o Cândido Mendes, a biblioteca era como se fosse pública, a gente atendia desde alunos de escola pública, que iam fazer pesquisa, até pesquisadores de todos os níveis do Brasil e do mundo. Só no tempo que eu fiquei lá, a gente atendeu gente da Colômbia, de Angola, de Moçambique, Argentina, Japão, Austrália, e de todos os locais do Brasil, fora os próprios estudantes daqui do Rio, das escolas. Então, acho que a importância desse seu trabalho, da recuperação dessa informação, de saber como pegar esses termos e organizar, foi de suma importância para o enriquecimento dos estudos sobre questão racial no Brasil e no mundo. Foi de suma importância. E eu acho que uma outra coisa que sua fala também mostra a importância também do bibliotecário, digamos, correr atrás desse conhecimento. Como você falou no início, você pegou uma biblioteca que tinha um assunto que você não conhecia muito, e a importância de conversar com os pesquisadores, estudar, aprender sobre aquele assunto no qual o bibliotecário está inserido naquela biblioteca. E você fez esse trabalho de uma forma tão boa, tão profissional, que, como você falou, você se tornou respeitadíssima por todo o movimento negro, você citou a Mauri, a Maria Nunes Pereira,
né? E eu falo também até que eu fiz uma segunda graduação nos 9 anos que eu fiquei lá, porque foi também um aprendizado riquíssimo, né? Então, essa sua busca dessa organização da informação, da terminologia, isso foi essencial para esse enriquecimento e reconhecimento da biblioteca como essencial na questão racial no Brasil, no estudo, no desenvolvimento desse estudo científico, né, do conhecimento científico. Então, acho que a gente nem encerra por aqui. Eu vou deixar o e-mail da professora Ana Sena para quem quiser fazer perguntas, mandar questões para a professora. O e-mail dela é anacena@fac.ufrj.br. E eu acho que sua palestra vai suscitar muitas perguntas, muitas questões. Eu acho que eu conseguiria ficar conversando aqui bastante tempo ainda, né, sobre o tema, até nossas experiências lá. A sua nem se fala, né, de anos, a minha desde 8 anos, 9 anos, 8 anos e pouco. Então, eu quero me despedir, né, a todos e a todas que assistiram e podem mandar suas perguntas e suas questões. Essa foi mais uma palestra do CPX-Com e até mais a todos.